Fala, galera. Nas últimas aulas nós fizemos uma classe de modelo, né? E nós testamos essa classe fazendo alguns cadastros, algumas inserções no banco e fizemos a exibição desses dados também. A exibição é desse jeito que está aqui, é uma exibição feita de maneira bruta, tá? Sem a gente fazer nenhum processamento em cima dos dados provenientes. E o cadastro também foi feito de maneira meio que estática, né? Nós simplesmente colocamos dados estáticos aqui no código mesmo para poder fazer a gravação e o teste. Isso foi para o banco, a gente conferiu lá no banco. Está funcionando então a nossa classe de modelo. Mas, obviamente, tanto esse cadastro e essa listagem, eles têm que ser modificados, né? Porque a gente não cria um sistema para fazer cadastro de coisas que a gente digitou no próprio código. A gente cria um sistema para cadastrar coisas que o usuário vai digitar. Tá? Então, para a gente coletar esses dados do usuário, a gente vai ter que fazer algumas coisinhas aqui, tá? Bom, não sei se vocês se lembram lá nos primeiros vídeos, nós comentamos sobre a diferença de funcionamento de uma aplicação web para uma aplicação desktop. No caso da aplicação web, a entrada de dados ela se dá através do navegador, né? Então o usuário vai digitar alguma coisa nos campos que aparecem no navegador. Esses dados eles até podem ser pré-processados ali pelo navegador, mas eles vão ser é, ajuntados e enviados para o processamento final lá no servidor. Lá no servidor que vai fazer a inserção de dados no banco, vai fazer algum outro processamento final. Então são dois momentos, né? Esse nosso código aqui, ele faz a inserção no banco, né? Na verdade, ele chama a inserção do banco lá do nosso modelo com dados estáticos. Então é meio que ele está tentando simular os dois momentos em um só, mas com dados estáticos. Para a gente fazer então a separação, nós vamos deixar esse código aqui apenas recebendo os dados e fazendo a inserção. Então esse aqui vai ser o código responsável por esse segundo momento, que ele apenas vai receber os dados e vai gravar no banco. E nós vamos criar um outro arquivo que vai ter essa responsabilidade de ser esse primeiro momento. É aquele arquivo que vai exibir os campos no navegador para que o usuário faça a digitação, tá? Então, nós vamos fazer aqui uma passagem de dados, uma entrada de dados. Dá para fazer isso no arquivo só? Dá, mas eu acho que fica um pouco confuso. A gente tem que fazer algumas verificações para saber se está no primeiro momento ou se está no segundo momento. Então, a princípio, né, considerando que a maioria de vocês esteja começando agora, a princípio, vou fazer em arquivos separados para vocês entenderem o que é uma coisa e o que é a outra. Bom, essa interface com o usuário, né, saída de dados, entrada de dados, organização de layout, ela passa necessariamente pela linguagem HTML, certo? Eu não consigo fazer um formulário, quer dizer, usando essas tecnologias que a gente está utilizando, né, eu não consigo fazer um formulário sem ser por HTML. Eu vou criar um outro arquivo aqui, e aí eu até dou uma explicada geral no HTML antes de fazer o nosso formulário propriamente dito. Eu vou chamar esse arquivo de form cadastra time. Qual que é o formato desse arquivo, né? Já entrando aqui. Eu, quando digito um formulário são aqueles campos que o usuário vai digitar dados, tá? Esse formulário, ele é composto por código HTML. Esse código HTML é meio que estático. Como assim? É um código que não tem que... não é gerado dinamicamente. É o mesmo que eu escrevi nesse arquivo é o que o navegador vai exibir. Então eu posso colocar esse arquivo como HTML diretamente, tá? Se eu tiver que acrescentar algum código PHP, mesmo que o meu arquivo seja predominantemente código HTML, mas se em algum momento eu tiver que colocar um pouquinho de PHP lá, a minha extensão passa a ser PHP. Então, inclusive eu poderia criar um arquivo PHP aqui e colocar todo HTML nele, que
funcionaria normalmente. Na hora que esse arquivo fosse solicitado, o interpretador de PHP passaria por ele, né, fazendo a interpretação, não acharia nada de PHP, devolveria ele por completo para que o navegador possa fazer a renderização. Nesse caso aqui, vai ser HTML mesmo. Bom, HTML é uma linguagem de estruturação, tá? Uma linguagem de marcação de dados. Não é uma linguagem de programação. Significa que o conteúdo que a gente vai colocar aqui vai ser conteúdo distribuído para que o navegador saiba o que é o que. É basicamente isso. Então, é um conteúdo marcado para que o navegador saiba o que é o que. E essas marcações, elas têm as suas responsabilidades. Dá para a gente inserir alguma coisa de codificação junto aqui, dá para a gente inserir JavaScript, né, que a gente vai ver mais para frente, mas a princípio considere que o HTML é só para marcação de dados. Quando a gente cria um documento HTML, a gente utiliza uma estrutura padrão. Começo a digitar HTML aqui, ó. O Visual Code, né, ele já dá algumas sugestões ali, ó. A gente vai utilizar essa HTML5, então ele cria a estrutura padrão para a gente, ó. Essa é a estrutura padrão de um documento HTML. Às vezes varia alguma coisinha aqui, às vezes varia alguma coisinha aqui nesses metas aqui, por exemplo, tá? Mas a estrutura padrão é essa. O que a gente tem? Uma indicação de que tipo é esse, tá? Essa pseudo tag aqui chamada doctype indica que esse arquivo é do tipo HTML, né? Então o navegador vai saber que é a última versão do HTML. Quando só tem a palavra HTML, ele sabe que é a última versão. Se eu quisesse usar uma versão anterior do HTML, que aí o conjunto de tags é um pouco diferente, eu teria que especificar aqui. A linguagem que está sendo utilizada aqui, né? A gente poderia até trocar isso aqui para PT se a gente quiser, mas a gente não vai fazer muita coisa, então pode deixar quieto. Na verdade, isso aqui é um atributo, tá? Eu vou falar sobre eles também. Mas então, depois que eu tenho a tag doctype, eu tenho a tag HTML. O que na verdade é uma tag? Uma tag é um par de duas coisas. Geralmente em pares, mas em alguns casos pode não ser par. Que tem uma abertura e um fechamento. Então é o seguinte: aqui é o nome da coisa cercado por menor e maior, e no final o nome da coisa cercado por menor e maior e a barrinha. Isso aqui significa que está começando, isso aqui significa que está terminando. Então, o meu HTML é composto basicamente por isso. E entre essa abertura e esse fechamento vai o conteúdo da coisa. Simples assim, tá? Óbvio, tem algumas exceções. Então, vou exemplificar aqui. Coisa não existe, tá? A tag coisa não existe. Tag P. A tag P existe. É uma tag que a gente usa para fazer parágrafos. Aqui vai o conteúdo do parágrafo. Isso aqui, então, é um parágrafo em HTML. A tag P, que indica parágrafo, e barra P, que indica a final do parágrafo. Então, se tiver vários parágrafos, eu posso ter assim, um depois do outro. É isso. Tem umas tags H1 que são de título. É a mesma coisa. Eu vou mandar um material para você que tem uma listinha de tags, das principais tags e também algumas fontes de consulta. São muitas tags, tá? Não precisa ficar decorando, não. É bom saber das possibilidades, principalmente das tags mais utilizadas, mas não precisa se preocupar em decorar tags, não. Sempre que a gente precisar de alguma coisa, a gente consulta no material. Então a gente sabe então o que é tag, né? Tags são esses pares. Geralmente pares, mas pode acontecer de não ser em pares, ser sozinho também. Vou exemplificar aqui, ó. Exemplificar não, vou mostrar aqui. Primeira tag que a gente tem é a tag HTML dentro do documento, tá? Isso aqui não é uma tag de fato, não, tá vendo? É um pouquinho diferente, tem um pontinho de exclamação aqui. Isso aqui é só um indicativo mesmo. Então, a primeira tag que eu tenho é a tag HTML. Ela representa
Vou até dar uma formatada aqui para ficar um pouquinho mais visível para a gente. Essa tag representa o meu documento como um todo. Então, ela começa aqui e vai até aqui. Essas coisas adicionais que a gente coloca são chamadas de atributos. São informações adicionais que a gente coloca para a tag. Então, por exemplo, HTML aqui está falando que está com a linguagem inglês, né? Poderia ser português aqui também. Ou poderia nem colocar nada, se eu não quisesse. Dentro dessa tag, tá? Isso aqui também é um pouco em cascata. Dentro do meu documento inteiro, eu tenho a tag head e depois eu tenho a tag body. Então essa aqui é a estrutura padrão. Então essas tags aqui, sempre que você for começar um arquivo HTML, salvo raras exceções, você vai botar tudo isso, tá? A tag head, né, que é de cabeça aqui, e a tag body que é de corpo, duas regiões separadas. Nessa tag head, a gente coloca informações sobre o documento. A gente coloca informações sobre o documento. O conteúdo daqui não é conteúdo visível. Então, mesmo se você escrever algumas coisas aqui, isso não vai aparecer lá na sua tag, tá? Eu vou colocar aqui, acho que é o mesmo que eu tinha colocado lá no cadastro. Até para aparecer para o usuário que é o mesmo documento, mas não é. Esse título aqui é um título que vai aparecer lá na barrinha de cima do navegador. Deixa eu executar ele aqui. Form, cadastra, time. Só que ele é HTML, né? Isso, ó, não tem nada ainda no meu, não tem nada visível na minha página, mas aqui em cima, ó, testando a classe modelo. Então aquele título ali é o que aparece lá em cima. Eu tenho as tags de meta aqui também, ó. Essas metas são para falar em alguma informação também. Por exemplo, meta char7 é para falar qual que é a codificação que a gente está escrevendo nesse documento. A gente está escrevendo ele em UTF-8, aparece aqui embaixo no editor. Mas eu poderia estar escrevendo ele em ANSI, Unicode, Windows 16 não sei o quê, que são as codificações do documento. É importante que a gente escreva isso daqui para que o navegador consiga saber exatamente como interpretar os caracteres aqui desse documento. Por exemplo, se eu escrever em Unicode e o navegador achar que é o TF8, às vezes algum acento, algum cedilha, ele não vai conseguir interpretar direitinho, vai mostrar algum caractere estranho. Um outro meta aqui, com alguns atributos também, que é para dizer qual que é a escala inicial e qual que é a largura inicial que a minha página vai assumir. Tem a ver já mais com formatação, né? E isso implica muito no CSS, que a gente vai ver mais para frente. E o título, que é o título da página visível lá em cima, como a gente já disse. Dá para colocar mais coisas aqui se a gente achar necessário. Por exemplo, é comum colocar aqui algum CSS, utilizando essa tag aqui, ó, mas eu não vou entrar nisso. É comum aqui colocar também algum JavaScript usando essa tag aqui. Então é conteúdo que não é visível, mas que é necessário para a página. É comum também colocar algum CSS através dessa tag aqui, ó. Nesse caso, eu estou dizendo CSS que está escrito em outro arquivo que eu estou importando, tá? Quando eu coloco assim, eu vou escrever o CSS aqui direto. Mas detalhes para frente. Beleza. Então a tag head serve para isso, para a gente colocar essas informações que não são visíveis, mas que são importantes para funcionamento. Na tag body é que a gente coloca de fato o conteúdo visível da nossa página, tá? Então eu vou colocar aqui um H1, que é uma tag de título, e vou colocar isso aqui mesmo. Se eu tinha colocado isso lá no cadastro. Coloquei. E vou colocar também um parágrafo aqui, só para ilustrar mesmo, não tem muita necessidade. Digite os dados, só para a gente brincar um pouco com essas tags no formulário abaixo. Isso. A gente tem muitas tags, tá? Não vou ficar passando por todas elas aqui, não. Então, a gente tem um título e um parágrafo aqui dizendo para digitar os dados no formulário abaixo. E o que é de nosso interesse principal aqui é a tag de formulário, tá bom? A tag de formulário é
feita com essa palavrinha aqui, ó, form. Então, aqui dentro, né, como se eu estivesse criando um formulário e dentro desse formulário eu vou colocar os campos, tá? Os campos também são tags. Então, tudo aqui é tag e a gente pode mexer nelas, às vezes, utilizando os atributos. E coloca conteúdos para ela entre a abertura da tag e o fechamento da tag. Bom, primeiro vamos configurar esse formulário aqui através dos atributos. A gente tem que colocar alguns atributos específicos para o navegador saber o que ele tem que fazer. O primeiro que já apareceu aqui, ó, foi esse atributo chamado action. Para que serve esse atributo? Ele serve para a gente indicar, tá? E talvez seja até necessário aí vocês fazerem, né, dessas primeiras vezes, comentários no meio do código para facilitar o entendimento. Esse atributo ele serve para a gente indicar para onde que esses dados desse formulário serão enviados. Então, esses dados desse formulário serão enviados para o servidor. Chegando lá no servidor, eles serão interpretados pelo PHP, né? Mas de acordo com qual script? De acordo com o script que está nesse arquivo aqui, ó, cadastra time. É esse script aqui que vai receber aqueles dados e fazer a gravação no banco. Então, esse action serve para isso. Para eu falar qual arquivo que vai receber os dados do formulário. Um outro também muito importante, o método. O método, ele serve para indicar como que os dados vão ser enviados. Se eles vão pelo método get, post, put, enfim, tem alguns métodos possíveis, os mais comuns, né? São get e post, dependendo da situação a gente usa os outros também, mas os mais comuns são get e post. Quando a gente usa get e quando a gente usa post. O get é mais utilizado quando a gente simplesmente quer fazer uma solicitação de dados. A gente quer solicitar alguma coisa. A gente quer pedir um resultado de uma consulta, a gente quer pedir alguma coisa. Geralmente se usa o get. E o post, geralmente, quando a gente quer enviar dados para serem processados lá. Quando a gente utiliza get, esses dados do meu formulário eles vão visível na URL, tá? Eu posso fazer esse teste aqui para vocês verem. E quando a gente usa post, os dados eles vão encapsulados, eles não vão visível. Tem outros atributos aqui que podem ser necessários em algumas situações, tá? Mas por enquanto, para a gente basta aqui. Beleza. E aqui a gente começa a colocar os campos. São três campos principais que a gente coloca no formulário. Input, select e text area. São três principais tags para a gente fazer as entradas de dados. O nome chinelas ainda não configurei, só para a gente visualizar aqui. Já tem isso aqui. Isso aqui é meu input, né? Um campo, então, para a gente escrever nomes e tal, entre outras coisas. O select é aquele campo de seleção, mas eu não coloquei nenhuma opção para ele. Não tem nenhuma opção aqui. E o text area é uma caixinha maior, escrever comentários, enfim, esse tipo de coisa. Tá, mas não tá desconfigurado ainda, né? Bom, vamos aqui dar uma configurada nele. Primeira coisa, o input, vamos colocar um nome para ele. Por que é muito importante colocar o name? Porque é através desse name que a gente dá para eles, né, um atributo, traduzindo é nome, que a gente vai conseguir capturar esses dados lá no PHP. Tá? Então esse nome aqui é uma chave para a gente pegar esses dados lá no PHP. Quando a gente vier aqui para o PHP para poder pegar aqueles dados, a gente vai usar o que tiver sido colocado aqui. Ó. Deixa eu colocar qualquer coisa aqui, porque esse aqui ainda não é o meu específico. O ID, dependendo da forma de utilização, é dispensável, dependendo da forma de utilização, ele é útil. Ele é útil principalmente
quando a gente vai fazer algum processamento desses campos via JavaScript antes de enviar para o servidor, então é útil a gente colocar, tá? E o mesmo algum CSS específico, então o ID ele pode ser útil também. Então vou deixar aqui o ID também. Vou colocar o mesmo ID, vou colocar o ID igual ao nome, tá? RR. Beleza. Aqui no input eu tenho um outro atributo chamado tipo, né? Type. Nesse atributo type, eu indico que tipo que é aquele input. Ele pode ser textual, ele pode ser... Quer ver? Deixa eu dar um Ctrl espaço aqui que vai aparecer todas as opções. Deixa eu até criar mais um aqui. Lá, ele pode ser do tipo boot, do tipo checkbox, do tipo color, do tipo date, datetime. Não vou experimentar todos aqui não, tá? Eu vou colocar alguns para vocês verem que o próprio navegador já se comporta diferente de acordo com esse tipo que eu escolher. Vou colocar aqui um tipo date. Vou colocar aqui também um tipo password, um tipo e-mail, um tipo rádio e um tipo checked. Isso. Os nomes aqui, os IDs estão repetidos, tá? Isso não é legal, mas não vou mexer não, porque eu só estou querendo demonstrar as possibilidades da mesma tag, tá? Tag input, se comportar de maneira diferente dependendo do tipo que eu defino para ela. Um tipo texto normal. Esse aqui é um tipo data, então ele já aparece aqui com essa máscarazinha de data. Esse aqui é um tipo senha, se eu não me engano, então ele já coloca bolinhas, ó. E esse aqui é um tipo e-mail. Se a gente escrever alguma coisa que não é um e-mail, na hora de salvar, ele já destaca aqui, dizendo que o e-mail está errado, tá? Por padrão. Aqui é um tipo rádio, é de marcar com bolinha. E aqui é um tipo check, é de marcar com quadradinho. Eu não coloquei nenhum texto neles, por isso que não está aparecendo nada lá. Mas depois vocês brincam um pouco com isso aqui. Um outro atributo que a gente pode colocar, às vezes, é o chamado value, que se você quiser colocar algum valor inicial para o campo. Aí, ele já aparece... Opa, essa palavra terminal. Ele já aparece aqui com algum valor já preenchido. É útil quando a gente quer fazer um formulário para o usuário editar os dados. Então a gente cria um formulário já com as coisas preenchidas, o usuário só altera se necessário e depois salva. Vou deixar vazio aqui, eu vou deixar sem. Beleza. Deixa eu ilustrar aqui o select. O select é o seguinte. Você pode colocar também o name ID, né? E as opções a gente faz com uma outra tag. Então é diferente. As opções aqui a gente faz com isso aqui, ó. Option. Option. Texto A. Texto B. Texto C. Texto D. Isso aqui é o que vai aparecer para o usuário. E o que tiver dentro do value é o que vai ser enviado para o servidor caso o usuário tenha selecionado aquela opção, tá? Tem algumas possibilidades também, só estou mostrando aqui o básico. Então, o que eu vou ter lá? Eu vou ter aqui o meu campo de seleção, tá? O que tiver selecionado aqui, o value equivalente vai ser enviado para o servidor. Então, se eu tiver selecionado lá texto A, o que vai para o servidor? O A. Você pode colocar qualquer coisa aqui se você quiser, tá? Vai depender da sua lógica. Beleza. Vou tirar esse select também, porque para aquele exemplo nosso eu não preciso de um select. E o textiário não tem muito o que discutir, você pode redimensionar ele aqui um pouco com esses calls e rows, né? Se você não colocar nada, ele vai pegar o valor padrão do navegador.
mas é essa caixa aqui, geralmente utilizada para escrever comentários, escrever mensagens, enfim. Beleza. Só para dar uma ilustrada geral, rapidinho. Então agora eu vou voltar para o que eu preciso. Eu preciso de cadastrar um time que tem nome, cidade, estado e país, né? São 3 campos de texto mesmo. Então vai ser 3 inputs tipo text mesmo. Às vezes é comum também colocar o tipo primeiro, tá? Mas não é obrigatório, não. Deixa eu duplicar isso aqui. Beleza. Então eu vou ter 3 tipos de texto. Um vai ser, vou chamar de nome, outro vai chamar de cidade, estado. Essas chaves aqui é bom que sejam intuitivas, porque são chaves que eu vou utilizar lá no PHP. E aqui, país. País. O ID, vou colocar igual o name. Não sei se vocês já viram XML lá em banco de dados, mas é bem parecido com o XML. Só que no caso do HTML, as tags já são pré-definidas, né? No XML você pode criar tags se você quiser. Você pode escrever uma tag fulano. País. Sem nenhum valor. E aí eu já tenho lá, ó, isso, meus 3 campos. Se eu quiser colocar esses campos um abaixo do outro, você pode colocar uma quebra de linha. Uma quebra de linha é feita com a BR. Uma quebra de linha não precisa abrir e fechar, né? Tipo BR, depois barra BR. Por quê? Porque não tem nenhum conteúdo. Essas tags que têm uma abertura, depois o fechamento, é para indicar onde começa e onde termina o conteúdo. Uma quebra de linha não tem conteúdo, é só indicativo de quebra de linha. Então é só abertura. Mas como que o usuário vai saber que aqui é o nome, que aqui é cidade, estado e que aqui é o país? A gente tem que colocar rótulos, né? Etiquetas. Geralmente são feitas com. Você pode inclusive colocar um nome qualquer aqui, ó. Você pode escrever isso aqui se você quiser. Bem, só que não é o indicado. Por quê? Conteúdo solto assim atrapalha a formatação CSS. Então, o indicado é colocar uma tag chamada label e no atributo for dessa tag label indicar de quem que ela é, colocando o ID do elemento ao qual ela se refere. E aqui, como conteúdo da tag label, aí sim a gente coloca aqui o, a etiqueta que vai aparecer lá. Então, vai aparecer lá essa palavra. Aqui, label for cidade, estado, que vai aparecer lá, cidade e estado. E aqui, um label para o país. E o que vai aparecer lá, país. Aí já dá uma melhorada no nosso formulário. Claro, CSS nós vamos ver mais tarde. E ainda falta o seguinte, o usuário preencheu isso aqui. Preencheu isso aqui. Como que ele faz para poder enviar os dados, né? Precisa de um botão. Então a gente vai botar aqui. Esse botão também dá para fazer de mais de uma forma. Dá para fazer ele assim, ó. Um button, tipo submit, e o conteúdo é o texto que vai aparecer no botão. Dá para ser também um input do tipo submit. Opa. Um input do tipo submit. No value, a gente coloca o texto lá. Entre outras formas. Aí estão os dois aqui, ó. Qualquer um deles que eu clicar, né, vai disparar o envio, tá? Eu gosto mais desse daqui, porque quando a gente coloca o input, acaba que esse dado também aparece lá no PHP. Vocês podem testar os dois aí.
Beleza. Quando eu clicar nesse botão, o navegador já vai saber que é para ele pegar esses dados, juntar tudo e mandar para esse arquivo aqui, ó. E esses dados vão aparecer na URL porque o método é get. Vamos testar se a gente tiver feito nada errado, né? Vamos colocar aqui cadastro de quê? De time, né? Nós vamos colocar aqui no título. ABC. Cidade, estado, sei lá. Santo André, São Paulo, Brasil. Ah, não. Tá outra ainda. Tá atualizado aqui. ABC de Santo André, São Paulo, Brasil. Salvar. Ainda esse time cadastrado com sucesso aqui é mensagem velha lá, tá? Quero que vocês observem o seguinte, aqui em cima, ó, apareceu os dados, ó. Nome, ABC e cidade, estado, Santo André, São Paulo e país. Esse é o formato, né? A gente chama de query string de dados aqui na URL. Bom, queria só que vocês observassem isso. Agora, se eu voltar aqui e falar que o meu método é post, que é o mais indicado para essa situação, dá uma atualizada aqui. Vou mandar o mesmo time que eu aproveito aqui. Não tá aparecendo, tá vendo? Foi pro cadastro time, ó. Foi pro cadastro time. Significa que o meu navegador enviou os dados, acionou o uso daquele arquivo, o PHP fez a interpretação e mostrou o resultado do arquivo. Como é o resultado desse arquivo, é esse arquivo que fica escrito aqui na URL. Mas os dados que foram enviados não aparecem aqui mais porque o método de envio foi post. Ok, nosso formulário aqui, básico, né? Não tem validação, não tem máscara, tá simplesinho, mas tá ok. Vou passar agora para o cadastro time para fazer umas alterações rapidinhas aqui para a gente finalizar. Bom, o que a gente tem que fazer aqui? Eu quero que vocês façam os testes para mim, fazendo assim, ó, vardamp nessa variável aqui, ó, post. Se vocês estiverem mandando os dados lá no formulário pelo método post. E também vardamp na variável get, se vocês estiverem mandando os dados pela variável get, tá? Essas variáveis são variáveis super globais que têm os dados que vieram dos formulários. Se for pelo método push, vai estar aqui. Se for pelo método get, vai estar aqui. É um vetor e esse vetor é indexado por esses nomezinhos aqui, ó. Por isso que é importante a gente não ficar perdido neles. É um vetor indexado por esses nomes aqui. Aí vocês façam esses testes aqui antes de e ver o resultado lá, antes de fazer o que nós vamos fazer aqui agora. Eu vou pegar direto os dados lá, ó. Nome. Ao invés de jogar aqui direto, eu vou jogar na variável primeiro, porque é comum a gente fazer alguma validação, algum teste, tá? Eu não vou fazer validação por enquanto, não, só vou pegar direto. Nas próximas versões, a gente já faz validando, para não... Acho que já tá ficando um pouco comprido demais o vídeo. Não é aconselhável pegar direto, assim, é aconselhável validar. Post, na posição nome. Vou colocar aqui, ó. Necessário fazer filtragem dos dados. Será necessário fazer filtragem dos dados. E beleza. Nome, cidade, estado. Aí eu já não lembro se é cidade e estado ou se é cidade e estado. Eu coloquei cidade e estado mesmo. Cidade, estado e cidade. Dois cifrão. Cidade, estado e país. Esse é país. Isso. Tem algumas validações que a gente precisa fazer, né, para ver se os campos foram preenchidos.
ou não estão vazios, ou para ver se o usuário não veio direto nesse arquivo aqui, sem ter passado pelo formulário. Então tem algumas coisas que precisa fazer, mas eu não vou fazer aqui agora não. Mas deixei aqui para a gente lembrar, né, que se a gente fizer direto assim, o sistema não fica seguro, não. Agora o que a gente vai fazer? A gente já tem aqui a criação do objeto da classe modelo, a gente passa os dados para ela. Mas quais dados a gente vai passar? Ao invés de a gente passar dados estáticos, a gente vai passar os dados que nós pegamos aqui do nosso formulário. E aí vai gravar no banco o que veio do usuário, ao invés de ser dados estáticos. Tá? Então, vamos considerar, a gente entrou no sistema e digitou, né, através de um menu. A gente não tem menu ainda também, mas através de um menu a gente entrou nesse arquivo. Form, cadastra time. O que aconteceu? Que foi muito rápido, mas o que aconteceu? O navegador fez uma conexão no servidor e solicitou esse arquivo aqui, ó. Solicitou esse arquivo. Esse arquivo é HTML puro. Então, o Apache simplesmente pegou e devolveu para o navegador. O navegador recebeu esse arquivo HTML puro, apresentou ele aqui na tela para o usuário. O usuário vê que é um campo de preenchimento, aí ele vai fazer o preenchimento do arquivo. O usuário fez o preenchimento do arquivo, vai clicar em salvar, tá? Vai clicar em salvar. Na hora que ele clicar em salvar, muito rápido também, mas na hora que ele clicar em salvar, o navegador pegou os dados daquele formulário, juntou num envelopezinho e mandou lá para o nosso servidor de novo, endereçado para esse arquivo aqui, ó, cadastratime.php. Sabendo que é um arquivo PHP, o Apache solicita que o interpretador de PHP faça o processamento dele e entrega o envelope de dados também. Então, o interpretador de PHP vai processar isso daqui de posse dos dados que foram enviados pelo formulário. E aí ele processa e gera essas coisas aqui como resposta, que é o que aparece aqui, ó, time cadastrado com sucesso. Agora sim, é uma resposta do nosso cadastro, do nosso time que o usuário digitou. O nosso lista, nós não mexemos ainda, mas vamos ver se está aparecendo lá o São Caetano, né? São Caetano, tá aqui, ó. Nós acabamos de cadastrar, São Caetano. Então, tá, o nosso cadastro está funcionando, tá simplificado, falta algumas validações, mas a prática de hoje é isso. Quero que vocês tentem fazer aí no de vocês essa prática de, ao invés de cadastrar dados estáticos, cadastrar dados que o usuário digita. Então, vai precisar criar um formulário e usar esse formulário. Esse arquivo PHP aqui, ó, ele também tem uma estrutura HTML, tá vendo? Por que ele tem uma estrutura HTML? Geralmente, arquivos que dão resposta direta para o usuário, né, que geram conteúdo nas páginas, eles precisam estar dentro de uma estrutura HTML para que essa resposta seja apresentada corretamente, seja apresentada de maneira estruturada para o usuário. Então, mas essa estrutura que agora vocês já conhecem, vocês sabem o que é. Beleza? Então, a prática é essa. Peço que vocês façam, tentem aplicar aí no, na última atividade que vocês já fizeram, né? Peço que vocês tentem aplicar isso aqui agora para dar uma complementada nessa. Então é isso, galera. Até mais para vocês. Vou encerrar a gravação aqui. Bons estudos aí, bom trabalho.